amplitude também depende da fonte. E a velocidade depende de quê? Quem lembra? Da grandeza? Da grandeza, você falou? Ah, o Alex falou aqui, do meio. Vamos entender. A velocidade é uma grandeza. E a grandeza depende de alguma coisa externa, né? No caso, a velocidade depende do meio material no qual a onda está se propagando, tá? E o comprimento de onda depende de quem? Quem lembra aí? Pode chutar, não tem problema chutar também, não. Se não quiserem falar, escrevam. Do meio e da velocidade, exatamente. Aí tem uma fórmula, né? Ó. Lambda, que é o comprimento de onda, é igual a V sobre F. Beleza, gente? Então, estamos indo. Depois das grandezas, nós passamos a estudar os fenômenos, estou chamando de fenômenos. E já estudamos dois fenômenos. Vocês lembram os nomes dos fenômenos que nós já estudamos? Podem escrever aí também, se quiserem. O primeiro eu não estava na aula, mas o último que eu fui foi a ressonância. Ressonância, tá? Não precisa ser na sequência, não, tá? Então, nós estudamos a ressonância. Quem sabe falar, assim, para mim, poucas palavras, assim, rapidinho. Pode ser através de exemplo ou o conceito em si. É quando duas coisas têm a mesma frequência? Isso, quando duas coisas têm a mesma frequência, aí quando entra em ressonância, acontece uma coisa importante com uma dessas grandezas aqui, olha. Na aula, eu dei o exemplo daquele esquema do balanço, lembra? Para você balançar, aí o que vai aumentando se você vai empurrando o balanço sempre na frequência certa? Ele Amplitude. vai aumentando a amplitude. Então, a ressonância é isso, né? A amplitude aumenta quando uma força externa, que tem a mesma frequência da frequência natural da coisa, né? Elas entram em ressonância e aí aumenta, né? Temos vários exemplos de ressonância, né, que existem. Uma delas, muito importante, é a ressonância que ocorre no sistema de transmissão de sinal de TV, de rádio, né? Então, tem a ressonância ocorrendo ali. E teve um segundo fenômeno, que, na verdade, foi a primeira aula. Alguém lembra qual que foi? Foi o fenômeno da reflexão. O nome já diz, ó, quando uma coisa reflete, o que acontece? Opa, faltou um F aqui, ó. Espera aí, deixa eu corrigir esse troço aqui. Quando uma coisa que reflete, é uma coisa que fala que acontece o que com ela, na verdade, hein? É tipo bate e volta, né? Então, a reflexão é bater e voltar. Um exemplo legal de reflexão é o eco, né? Então, o eco é um exemplo de reflexão. O eco, por exemplo, ele acontece também com os morcegos, né? Que utilizam o eco para poder se guiar, já que eles não enxergam, não têm visão. Beleza? Então, hoje, isso aí é tipo o seguinte, até onde a gente já foi, né? O que a gente já viu. Eu vou passar uma linha aqui. Opa, não era isso que eu queria. Era aqui. Vou passar uma linha aqui. E agora nós vamos entrar na nossa aula de hoje.
A nossa aula de hoje, nós vamos continuar nos fenômenos, tá? Peraí. Nós vamos continuar nos fenômenos e vamos ver um fenômeno novo chamado de refração. Esse é um nome meio complicado, tá, gente? Mas não é nada tão complicado assim, não, tá? Opa. Refração. Ok? Então, tem a reflexão e agora nós vamos ter a refração. Então, nós já vimos a ressonância, vimos a reflexão e hoje a gente vai estudar a refração. Então, como é que é esse negócio da refração? Então, antes da gente falar diretamente da refração, eu queria mostrar para vocês um jeito de representar as coisas, tá? Então, eu vou tirar isso aqui primeiro. Então, gente, eu já mostrei isso aqui uma vez para vocês. Isso aqui, esse azul aqui, com essas linhas pretas e tal, é como se fosse um tanque com água. E isso aqui é uma torneira, né? Que a gente pode ativar ou não. Vamos ver como é que você reinicia isso. Vou parar aqui, deixa eu ver se... Não para, não? Ah, parou. Peraí. Isso. Então é o seguinte, imagina lá a água, toda paradinha, paradinha, bonitinha, né? Aí você deixa cair uma gota, ou duas gotas, olha o que acontece. Forma a onda, tá? Essa parte preta que a gente vê, nós vamos reparar bem, ela é um vale. E a parte azul clara, que a setinha está mostrando, é uma crista. Como se a gente pensasse, isso aqui que eu vou clicar agora, tá vendo aqui embaixo, olha, vista lateral. Deixa eu fazer um negócio aqui, que eu acho que ajuda na visualização. Peraí, tem esse aqui, peraí, fiz alguma coisa errada aí. O que ele fez aí? Fixou? Peraí, só um minuto. Eu vou ocultar isso aqui para não ter problema. Peraí, só um minutinho. Ah, aqui, ó. Entendi. É aqui que eu queria. Isso. Que aí vocês podem ver melhor. Então, na hora que eu clico aqui, isso aqui é uma vista lateral. Isso aqui, a primeira era uma vista de cima, tá vendo? Vista superior. Agora, na vista lateral, olha o que acontece, ó. Afunda e a ondinha vai, ó. Tá vendo que ela até diminui, está diminuindo a amplitude. Toda onda tende a diminuir a amplitude, porque a amplitude é energia, né? E a energia, você vai perdendo energia ao longo do caminho, tá? Então, agora eu vou voltar para a vista superior. Olá, Kellen, bem-vinda. E agora, vou parar, esperar um pouquinho, e vou deixar agora ele mostrar o gráfico, tá? Então, esse aqui é o gráfico, olha, tá? Nível da água no centro. Então, veja, olha. Se eu der um pause aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse aqui é um vale, e esse azul claro é uma crista. Perceberam? Vou fazer novamente. Ih, peraí. Aqui, peraí. Vou fazer novamente, vou dar um pause, ó. Olha lá, tá vendo? Preto é um vale. Aí, se ele continua, o azul é a crista. Crista, vale, e assim sucessivamente. Tá? Só que agora, para a gente estudar a refração, é interessante a gente pensar de uma outra forma, que seria o seguinte. Vamos imaginar o tanque novamente. Tanque novamente. E ele limpinho, com as águas paradinhas.
tá? Não tem jeito de fazer isso, porque nós vamos ter só que imaginar, tá? Que ao invés de ser uma gota caindo, eu pegasse uma régua e batesse a régua inteira, daqui até aqui, ó. O que vai acontecer? Vai formar uma onda do mesmo jeito, só que ao invés de ser uma onda circular, como aquela que a gente estava vendo, vai ser uma onda reta, certo? Uma onda reta, plana e reta, que a gente chama. Então, de tal maneira que seria algo semelhante a isso que eu vou mostrar aqui agora, tá? Então, veja, como se a gente pensasse, vou fazer assim, ó, tá? Isso aqui é o meu tanque. Opa, ixi, o que ele está fazendo aí, caramba? Não tem problema não. Isso é o tanque, tá? E eu ia bater com a régua. Peraí. Eu ia bater com a régua, e aí ele ia formar uma onda assim, ó. Suponha que isso aqui seja a crista, tá? Formou a crista, aí depois o que vai fazer? Vai formar um vale, que estaria aqui no meio, depois ele vai formar outra crista. Aí vai ter um vale aqui no meio, que eu não vou representar o vale. O vale está entre uma crista e outra. Aí depois vai formar outra crista. E assim sucessivamente. Tá? Essas linhas, então vai ter um monte de cristas, entenderam? Você vai formar um monte de cristas e vales. Cada batida que eu desse na régua, ele ia fazer isso. Então, entender? A única diferença entre essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês e aquela que eu tinha mostrado anteriormente é que isso aqui vai ser reto e no outro vai ser circular, tá? Essa linha, a gente costuma dar um nome para ela, a gente chama isso de frente de onda. É só um nome, não é tão importante não, tá? É chamado de frente de onda. A frente de onda vai mostrando a onda como ela é. Então, você tem frentes de onda retas, frentes de ondas circulares e com outros formatos. Se eu batesse, por exemplo, com uma coisa, um outro tipo de material, com outro formato, ia dar outro tipo de frente de onda. Perfeito? Agora, essa linha que nós vamos fazer agora, com essa setinha que é para a direita, essa a gente dá um nome e a gente costuma chamar isso aqui de raio. Opa! Claro que ele não vai. Vem cá. A gente costuma chamar isso aqui de. Mudou a cor. Vem cá. Não quero mudar a cor, não. Isso. Isso aqui a gente costuma chamar de raio da onda. Tá? O raio da onda, ele é sempre perpendicular à frente de onda. Isso não é uma coisa super importante, não, tá? Forma 90 graus. E o raio da onda, ele indica, né, o sentido de propagação da onda. Ou seja, ele indica o sentido da velocidade. Então, para onde a onda está indo naquele instante. Então, se a gente fosse, né, eu vou fazer uma coisa simbolicamente aqui, tá? Como eu posso selecionar tudo, vamos ver se eu vou conseguir, se vai dar certo. Tá? Como se eu imaginasse que essa onda está andando para cá, assim, ó, tá vendo? Ó? Ela está vindo, está vindo, está vindo. Então, ela está andando, sendo que a distância entre duas cristas é o lambda. Lembram disso? Então, eu vou pegar aqui, ó, só para a gente... tem um aqui interessante, que é este. Deixa eu fazer ele aqui assim. Vamos colocar uma corzinha
Esse verde. Essa distância aqui, né? Essa distância. Ele não quer ficar onde eu quero, mas vocês entenderam, né? Essa distância entre duas cristas é o lambda, que é chamado de comprimento de onda. Então, isso aqui é o lambda. Tranquilo? Então, isso aqui foi só um princípio para a gente começar a entender e para a gente poder entender melhor a refração através dessa simbologia aqui, tá? Então, pessoal, queria saber, ficou bem claro para vocês esses símbolos, essas coisas que eu expliquei, porque eu vou utilizar isso aqui agora para falar da refração. Tá tudo bem aí até o momento? Alex, Sara, tudo certinho, pessoal? Ana. Então, beleza. A refração, pessoal. Isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Então, beleza. A refração, ela é um fenômeno que ocorre quando a onda muda de meio material. Então, quando você pensasse, a onda vinha se propagando num certo meio material. Então, vou representar aqui simbolicamente, tá? Então, vem... Opa, não era isso que eu queria. Vamos supor que a onda vinha nesse meio. Vamos chamar esse aqui de meio 1. Não. Espera aí, só um minuto. Vou chegar para cá. Vou chamar esse aqui de meio 1. Tá? Meio material, tá, gente? A gente pode pensar em várias coisas diferentes. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o ferro, pode ser o que seja, tá? E agora, nós vamos pensar num outro meio, que vai ser o meio 2. Isso. Vamos fazer aqui o meio 2. Eu vou fazer agora verticalmente, ao invés de horizontalmente, tá? Esse aqui, então, portanto, vai ser o meio 2. Vamos colocar aqui, meio 2. Eles são diferentes, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que esse aqui de cima seja o ar e esse aqui de baixo seja a água, por exemplo. Tá bom? Vamos agora imaginar uma frente de ondas. Na verdade, eu vou representar apenas duas frentes de ondas para a gente ter o lambda. Então, vem uma frente de onda aqui e outra frente de onda aqui. Vou deixar elas um pouquinho mais distantes, que eu estou interessado, para evidenciar melhor o que eu estou querendo, tá? Sendo que a distância entre essas duas cristas é o lambda. E eu vou chamar de lambda 1, porque isso aqui está no meio 1. Beleza? Então, é como se fosse aquele meu esquema anterior, viajando no meio 1. Porém, eu quero que essa onda esteja indo em direção ao meio 2. Então, esse aqui é o raio da onda. Tranquilo, pessoal? Então, até o momento é só isso. Vem uma onda que tem um certo comprimento de onda, está vindo do meio 1 e vai chegar no meio 2. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Quando a onda passar do meio 1 para o meio 2, qual é a grandeza que necessariamente vai sofrer alteração? Pode escrever no chat. Eu só vou continuar depois que vocês me responderem, hein? Estou brincando, mas gostaria muito que vocês respondessem. Qual é a grandeza que necessariamente vai mudar? O comprimento da onda? Isso, o comprimento da onda vai mudar. Mas vamos lembrar que o comprimento da onda depende de duas coisas, né? Você mesmo escreveu isso. Qual é a grandeza que só depende do meio? Velocidade. A velocidade.
O Alex, você acertou. O comprimento de onda também vai mudar. Mas o comprimento de onda vai mudar não é por causa da mudança do meio, é por causa da mudança da velocidade. Então, quem vai mudar mesmo é a velocidade. Tranquilo? Então, nós vamos fazer uma hipótese. Né? Faz de conta. Tá? A hipótese é isso. Suponhamos que... não era isso que eu queria. Toda hora eu tenho que ficar clicando. Suponhamos que a velocidade no meio 1, vou colocar aqui, ó, em vermelho, tá? Velocidade no meio 1 seja maior do que a velocidade no meio 2. Ou seja, a velocidade no meio 2 seja menor. Tá bom? E aí nós vamos imaginar, então, o que vai acontecer com essa onda. Olha só que interessante. Não tem jeito, eu não vou fazer uma animação, eu vou apenas imaginar, tá? Não é uma animação, a onda tá vindo, ó, com uma certa velocidade, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí na hora que chegar aqui neste ponto, vai começar a mudar a velocidade, concordam? Mas o que vai acontecer? Essa primeira frente de onda vai passar para o meio 2, cuja velocidade é menor, antes da de cima, da segunda frente de onda. Então, o que vai acontecer? A partir deste instante, olha só que interessante isso, essa frente de onda de baixo, a pretinha horizontal, vai andar mais devagar do que a de cima. Entenderam? Porque a velocidade no meio 2 é menor do que a velocidade no meio 1. Então, vai ter um intervalo de tempo que essa de baixo vai andar com uma velocidade menor e a de cima vai andar com uma velocidade maior. Então, o que vai acontecer? Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a velocidade no meio 1 seja tal que a frente de onda 2, essa que eu estou mostrando, gaste 2 segundos para sair daqui e chegar até aqui. Nesses mesmos 2 segundos, o que vai acontecer com a frente de onda da de baixo? Como a velocidade é menor, ela vai andar uma distância menor, concordam? Então, vamos supor que essa frentezinha aqui, ó, vai sair, vai sair daqui e vai chegar até aqui, ó. Entenderam? Em 2 segundos. Nos mesmos 2 segundos, essa frente daqui vai sair daqui e vai chegar até aqui. Perceberam? Então, o que vai acontecer agora, a partir de agora? A partir deste momento, as duas vão começar a andar juntas novamente, porque as duas já estão no meio 2. Tá? Vou chegar isso aqui um pouquinho mais para baixo, para ninguém ter dúvida. Já chegou aqui, ó. Ele não quis vir, não. Mas ele faz de conta que ele já está no verde. A partir deste momento, eles vão andar agora mais devagar. Ó. E aí, o que aconteceu, como o Alex previu, com o comprimento de onda, da onda, ao passar para o meio 2? Ela continuou a mesma, ela aumentou ou ela diminuiu? Vocês lembram como é que estava lá em cima? Aí o comprimento aumentou. Do meio 2, o lambda 2, esse que eu estou indicando aqui? Isso. Então, peraí, calma. Então, alguma coisa saiu errado. Porque, na verdade, o comprimento diminuiu. Volta lá no nosso exemplo. Talvez, deixa eu fazer, então, de um outro jeito para explicar melhor. Olha. Quando a velocidade diminui, o comprimento da onda também diminui? Diminui. Tá. Exato. E ele, lembra que ele estava lá em cima? Ele estava aqui, ó. Uhum. Tá certo? Ó. O lambda 1 é daqui até aqui, ó. Ele estava grandão. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Na hora que essa aqui chegou, a de baixo, né? Chegou no meio 2, ela vai começar a andar mais devagar. Então, vamos supor que, olha o exemplo que eu dei. Essa daqui de cima
Suponha que ela gasta 2 segundos para andar essa distância toda aqui, ó. Vamos tentar... Opa, não. Tentar mostrar isso de um outro jeito aqui para ficar claro para vocês. Olha, vamos supor que ela vai gastar 2 segundos para percorrer essa distância. Entenderam? A de baixo, como ela está com uma velocidade menor, o que vai acontecer com ela? Em 2 segundos, ela vai andar menos do que isso aqui, ó. Então, foi o exemplo que eu dei. Então, veja bem se vocês vão entender novamente. Olha, selecionei ela. Ao invés dela andar aquele tudo, ela vai andar só isso aqui, ó. Em 2 segundos. Então, em 2 segundos, a de baixo, vamos supor, andou essa distância em 2 segundos, porque ela está mais devagar. Nestes mesmos 2 segundos, a de cima vai andar e vai chegar aqui, ó. Entenderam? Na hora que ela chegar aqui, vocês concordam que as duas vão começar a andar com a mesma velocidade? Então, agora, elas vão andar juntas. Então, elas vão passar a andar juntas, ó, elas vão vir juntas. Ó. Tchum. E o lambda 2 passa a ser este tamanho aqui, ó. Ele diminuiu junto com a velocidade. Não sei se vocês... Por que a velocidade diminui quando vai para o meio 2? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos relembrar? Ó, aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Perfeito, viu, Sara? Isso é fundamental. Olha só. A velocidade, olha, ela depende do meio material. Ela depende de uma propriedade do meio material. Tá bom? Então, veja, suponhamos, se for uma corda, tá bom? Se for uma corda, o que acontece? Quando a tensão na corda é grande, que a corda está muito esticada, tensão maior indica velocidade maior. É uma propriedade da corda. Se for na água, olha que interessante, na água. Quem sabe o que afeta a velocidade de propagação na água? Ela depende da profundidade. Então, quanto mais fundo, profundidade. Profundidade. Escrevi errado. Quanto mais funda for a profundidade, quanto mais fundo, maior a velocidade. Então, voltando lá, eu não sei exatamente, mas a gente poderia pensar que isso aqui fosse um meio no qual a água fosse mais profunda, e esse aqui fosse um meio onde a água fosse mais rasa. Então, automaticamente, a onda iria diminuir a velocidade. Fez sentido? Entendeu, Sara? Entendi, obrigada. Né? Agora eu quero ver se vocês entenderam por que o comprimento de onda diminuiu. Porque na hora que ele mudou a velocidade, automaticamente as cristas vão ficar mais pertinho uma da outra. Certo? Posso seguir, gente? Querem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu não quero que vocês fiquem assim, tímidos, não. Então, vamos lá. Isso aqui que eu mostrei, ele é quase o fenômeno da refração. Mas para ter o fenômeno da refração, tem que ter mais um detalhe, que é o seguinte.
Ao invés dessa onda vir, né? Desse jeito que eu imaginei aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ela vinha assim, ó. Esqueci de olhar se tem jeito de girar isso aqui. Só não tem jeito, não. Tem que fazer outra, tá? Já sei. Fazer outra assim. Vocês vão entender. Ctrl C. Fazer outra aqui embaixo. Ctrl V. Beleza. Ao invés, eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Porque a onda agora vai mudar um pouquinho. Ao invés da onda vir retinha, igual ela veio, nós vamos imaginar que ela venha inclinada. Então, seria tipo assim, olha, ela vai vir assim, ó. Depois eu mudo a cor, pretinho. Vem uma aqui, e vem outra aqui, ó. Dá mais ou menos a mesma distância de antes, mais ou menos, né? Grande, né? Tá? Como se fosse, vou tirar isso aqui, vou apagar isso aqui também, mas como se fosse essa chave aqui, tá? Como se fosse o mesmo tamanho de antes, entenderam? O lambda. Só que ao invés dela vir retinha, ela vai vir inclinadinha. E aí, o meu raio da onda vai vir assim. Tranquilo? De tal maneira que este aqui é o comprimento de onda no meio 1, cuja velocidade é maior. Então agora, gente, agora que o negócio fica um pouquinho mais complicadinho um pouco, mas não é tão difícil de entender, não. Vamos lá, acompanhe comigo. A onda está vindo. Beleza? Veio. Na hora que ela chegou aqui, ó, vê se vocês conseguem entender. Este ponto aqui, olha, vai passar para o meio 2 antes desse ponto. Ou seja, vai ter um momento que este ponto aqui vai andar mais devagar e este ponto aqui vai andar mais rápido, de maior velocidade. Então, o que vai ter que acontecer com essa onda neste momento? Uma parte está andando mais devagar e a outra parte está andando um pouco mais rápido. Para que isso dê certo, essa onda, ela vai diminuir o comprimento de onda, mas ela vai também fazer uma coisa, ela vai ter que curvar, ela vai ter que quebrar, ela vai ter que fazer tipo isso aqui, ó. Tá? Vamos ver se vou tentar mais um pouquinho para dar mais efeito para a gente, ó. Não tanto. Aí ela vai ter que fazer. Eu não estou conseguindo. Aqui, ó. Isso. Ela vai fazer isso. Até que elas. Está vendo que enquanto esse ponto aqui andou daqui até aqui, olha, que é uma distância grande, porque ele tem uma velocidade grande, faz de quando são os 2 segundos, esse aqui vai, em 2 segundos vai andar bem menos. E aí, a partir daí, na hora que chegar a segunda, elas, né? Então, essa aqui chegou, né? Entendeu? Já foi. Vou apagar. Na hora que chegar a segunda, essa de baixo já vai andar um pouquinho. Então, já desceu um pouquinho. Pouca coisa. Mais ou menos isso. E aí, essa daqui, vocês vão entender, chegou. Na hora que ela chegar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que curvar também, né? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá difícil demais, porque ele não tá indo nos pontos exatamente que eu quero, mas só para dar uma ideia, tá? Deixa eu ver se... Ah, sim. Isso. Essa aqui, então, já sumiu, porque ela virou essa, né? Entenderam, gente? Estão acompanhando? E aí, a onda quebrou. Veja, ela estava vindo assim, ó, e agora ela vai estar assim, ó. Entenderam? Olha lá. Ó.
Então, ela vinha nessa direção e agora ela mudou a direção. Ela quebrou um pouquinho para dentro. Este é o fenômeno da refração. Então, resumindo, o fenômeno da refração, ele ocorre quando a onda muda de meio, e quando ela muda de meio, ela muda a sua velocidade. E quando a onda vem de forma inclinada, além dela mudar a velocidade, ela muda também a direção de propagação. Tá? Eu fiz uma animação, produzi essa, acho que talvez valha a pena. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela está aqui, ó. Coloquei ela para vocês aqui, ó. Vê se fica mais claro aí para vocês. Só que eu pus só uma em vez de duas, tá vendo? Deu legal, pessoal? Funcionou isso aí? Beleza. Então, ótimo. Então, agora vamos colocar aqui, então. Olha, o que é a refração? Vamos aumentar a atenção que eu coloquei com... Vou colocar aqui para vocês aqui uma definiçãozinha. A refração é um fenômeno no qual a onda, ao mudar de meio, muda a sua velocidade e também a sua direção de propagação. Ponto final. Corrigindo aqui. Muda a sua velocidade e também a sua direção de propagação. Tá bom? Então, nessa figura aqui, né, escrever mais uma coisa aqui. Consequentemente, o comprimento de onda também se altera. Não quis digitar, não, vou escrever. Consequentemente, o comprimento de onda também se altera. Beleza? Então, a gente costuma fazer uma representação desse negócio. Agora, uma representação um pouco mais simples agora, tá? Para vocês poderem entender e como que a gente representa isso. Aqui, ó. Eu vou colocar só uma linha. Colocar só uma linha. Essa linha é que está separando o meio 1 do meio 2, tá? Então, só assim, ó. Então, meio 1. Então, esse aqui é o meio 1. E esse aqui é o meio 2. Suponhamos que seja a mesma coisa. O meio 1, que é o de cima, tem maior velocidade. O outro meio 2 tem menor velocidade. E aí, o que vai acontecer? A onda vem. Então, aqui agora só o raio. Não estou representando. Vou representar, então, também para poder ajudar. Isso. Aqui, ó. Vem uma. Vem outra. Não, eu não vou pôr isso aqui, não, que isso aqui vai me atrapalhar. Tá? Mas vocês já entenderam que
Isso aqui são as frentes de onda, tá? Estou desenhando somente o raio, tá? E aí, o outro raio vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Quebrou, entenderam? E aí, gente, a gente usa uma nomenclatura, um esquema, que é o seguinte: a gente usa uma reta, que eu vou passar ela aqui, ó. A gente chama essa reta de reta normal, tá? Reta normal, esse termo normal, ele é a mesma coisa que perpendicular, tá? Normal significa perpendicular. O que é perpendicular mesmo? Quem sabe o que é perpendicular? São Pode duas ser. retas, não são? São duas retas que fazem o quê? Um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Então, ela vai formar um ângulo de 90 graus, sabe com quem? Com a divisão dos dois meios, ó. Tá bom? Este aqui, a gente chama de raio incidente. Raio incidente. Então, o nome diz, é o raio que está incidindo, que está chegando, vindo do meio 1 para o meio 2. Este aqui, a gente chama de raio refratado. Faz sentido para vocês? Não, não. É o raio que sofreu a refração. Tá bom? Este aqui, a gente costuma chamar de θ1. É um ângulo, olha. Esse θ1, vou escrever aqui do lado, olha. Esse θ1, a gente chama de ângulo de incidência. Ele é medido, gente, isso é muito importante, tá? Incidência. Ele é sempre medido com a reta normal. Ele não é medido aqui embaixo, não, olha. Muita gente acha que pode ser aqui. Poderia ser também, mas ele é medido com a reta normal. Tá? É uma regra que a física criou. E este ângulo aqui, chamado de θ2, é chamado de ângulo de refração. Beleza? Então, vou relembrar isso aqui, ó. Vamos lembrar que o meio 1 tem uma velocidade maior, né? E o meio 2 tem uma velocidade menor. Perfeito? Então, a gente usa uma expressão que é o seguinte. Tá vendo que esse θ1 e esse θ2, vocês conseguem identificar qual o ângulo que é maior? Se é o θ1 ou o θ2? Pode falar para mim aí. O 1 é maior, né? Todo mundo identifica, gente? Sim. Tranquilo? Então, olha, ele vem com um ângulo, suponhamos aqui, de 30 graus e termina com um ângulo de 20 graus. Então, esta situação, a gente costuma usar um termo, ocorreu uma aproximação da normal. Ele aproximou da normal. Tá? Todas as vezes que o raio, que a onda, passar de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade, vai ocorrer uma aproximação da normal. Tá?
Se for o contrário, vai ser um afastamento da normal. Vou fazer uma cópia geral disso aqui, mostrar para vocês como é que ficaria, tá? Ctrl C, vamos cá para baixo. Eu vou mudar poucas coisas, nós vamos inverter, tá bom? Então, o meio 1, ao invés de ser um meio de maior velocidade, vamos supor que ele seja um meio de menor velocidade. Então, menor aqui, maior embaixo e menor em cima. Tá certo? Veio aqui, ó. Pá. Na hora que ele veio, o que vai acontecer? Ao invés desse raio sair desse jeito que ele saiu aqui, ó, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer isso. E esse ângulo θ2 aqui, vou fazer novamente. Vamos desenhar ele aqui, ó. O que aconteceu agora? Qual o ângulo que ficou maior, hein, gente? O de incidência ou o refratado? O 1 ou o 2? Pode falar aí. O 2, né? Muito bem, Kellen. E ao invés de ser uma aproximação do normal, vai ser um afastamento da normal. Afastamento da normal. Entenderam? Aí também eu fiz uma animaçãozinha disso. Vê se vocês vão conseguir entender ela. Quer ver? Onde que está isso aqui, gente? Deixa eu achar aqui. Pera só um minuto. Ah, esse aqui, ó. Este aqui. Vê se vocês entendem, ó. Começa com meio 1, maior velocidade, aí ele aproxima da normal. Aí na hora que eu inverto os meios, ele vem de baixo para cima, ele afasta da normal. Foi um pouco parecido com o que eu fiz. Só que aqui ele inverteu os dois meios. E eu inverti também, só que lá e mandei o raio vir de cima, do mesmo jeito. Tá bom? Fechamos aí, entenderam? Agora, quero mostrar mais uma outra animaçãozinha também, que eu acho que essa aqui também é bem legal, que mostra esse aqui, ó. Olha que interessante esse. Vê se vocês conseguem perceber. Ele está mostrando várias coisas ao mesmo tempo. Vejam aí o raio incidente. Deixa eu dar um zoom aqui. Fica melhor para vocês verem. Ó, está mostrando... sai daí, caramba. Está mostrando aqui o raio incidente, tá vendo? Olha o lambda 1, olha o tamanho do lambda 1, daqui até aqui, ó. Tá? E a velocidade do meio 1 maior, olha como é que ele anda mais rápido aqui e mais devagar aqui, ó. Tá vendo? Aí vem o raio e quebra para cá. E o lambda 2, que é o comprimento de onda da segunda onda, ela é menor. Tranquilo, gente? Tá? Tem uma outra animação bem interessante. Tá funcionando essas animações, pessoal? Tá ajudando bastante. Tá ajudando? Dá para entender? Consegue associar a animação com o que eu falei antes, né? Essa aqui é a minha ideia. Tá? Beleza. Então, ótimo. Agora, tem um fenômeno muito curioso também que aparece. Se eu acho ele aqui, esse aqui, ó. Essa animaçãozinha também é bem legal. Eu peguei na internet e dei uma aperfeiçoada nela. Refração da onda do mar. Olha só que interessante.
Aqui não está mostrando a mudança na direção, tá? Só no comprimento de onda. No fundo, isso aqui é o mar, aqui vai chegar na praia, tá certo? O fundo tem maior velocidade e, portanto, maior comprimento de onda. Olha o comprimento de onda grandão aqui, olha, que vai daqui até aqui. À medida que a onda vai se aproximando da praia, a velocidade vai diminuindo. Lembra que mais fundo, maior velocidade. Mais raso, menor velocidade. Consequentemente, o comprimento de onda também vai diminuindo. Ele vai se tornando menor. Então, uma frase muito comum é assim, normalmente, as ondas do mar, em alto mar, são mais longas, ou seja, tem um comprimento de onda maior. E as ondas próximas à praia têm um comprimento de onda menor. Beleza? Muito bem. Agora, nós vamos passar para o último item da aula, aqueles que acho que vocês mais gostam, que é a parte mais matemática, né? Vocês gostam da matemática? Gostam? Ah, Karen, que ótimo. Verdade ou você está me zoando? Alex está participando, o que foi? Verdade? Ah, que ótimo. Olha só, essa parte, vou fazer um traço, vamos direto aqui, porque o nosso tempo está curto. É o que nós vamos chamar de lei da refração. Ora, de um jeito simples, a gente pode dizer o seguinte, olha, quando ele passa, aqui ó, da maior para a menor velocidade, ele aproxima do normal, ou seja, diminui o ângulo. Olha, veja bem, diminuiu a velocidade, diminuiu o ângulo. Perceberam? Aumentou a velocidade, que é a velocidade menor para a velocidade maior, aumentou a velocidade, aumentou o ângulo. Então, na verdade, existe uma proporção. A proporção, né, seria ótima se ela fosse assim. Veja, a lei da refração vai dizer assim, ó, velocidade no meio 1 está para a velocidade no meio 2, assim como, vou fazer, mas eu vou completar, tá? Assim como, não é bem isso não, só para vocês entenderem, o ângulo 1 está para o ângulo 2. Se a lei fosse assim, nossa, seria maravilhoso, e seria mais fácil para nós. Então, tipo o seguinte, olha, se essa velocidade no meio 1 é 10, e essa velocidade no meio 2 é 5, quer dizer que a proporção 10 dividido por 5 é 2. Correto? Quer dizer que se ele entrasse com um ângulo de 30 graus, ele vai sair com um ângulo de... Quem consegue falar? Quer que repita? Repete aí, por favor. Repita. Isso, acertou. Muito bem, que ela é boa na matemática mesmo. Olha, vamos supor que essa velocidade aqui seja 10. E essa velocidade V2 seja 5. Quer dizer que a velocidade 10 dividido por 5 é 2. Ou seja, a velocidade é o dobro. Perceberam? Se esse ângulo aqui é 30, esse ângulo de baixo seria... A Kelly respondeu 15. Ou seja, 30 é o dobro de 15. É a mesma proporção. Beleza? Só que tem uma pequena avacalhação nisso. A proporção não é com o ângulo propriamente, tá? A proporção é com uma função trigonométrica, que é o seno do ângulo. Avacalha um pouquinho, mas é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ser o ângulo 30 para o ângulo 15, seria o seguinte, suponhamos que o seno deste ângulo 1 fosse 0,5. O seno do ângulo 2 ia ser a metade, 0,25.
Então, para a gente resolver problemas sobre isso, a gente precisa de consultar uma tabela trigonométrica. Vocês conhecem tabela trigonométrica? Ou isso é muito complicado? Eu lembro de eu estudando isso, mas eu não lembro como é que é, não. Tá, eu vou mostrar uma para vocês aqui. Não é difícil, tá? É só consultar a tabela. Então, por exemplo, se vocês entrarem na internet aí, ó, eu vou entrar aqui agora. Eu não tenho isso aqui na mão, não, aqui, ó, tá? Vou entrar aqui agora, vou digitar aqui, ó, tabela trigonométrica completa. Vamos lá. Aí aparece um monte de imagem, tá vendo? Vamos pegar uma imagem aqui, escolher uma imagem aqui, só para vocês poderem entender. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Aí, ó. Clique para aproveitar essa ideia ao máximo. Não, eu queria só. Vamos voltar. Essa aqui não ficou boa para visualização de vocês. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui está por aqui. Aqui. Droga, hein? Não dá para dar o zoom. Mas vocês estão vendo os números aí? Está dando para ver, gente? Olha aqui, ó. Seno, cosseno. Vou tentar marcar para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, olha só. Se eu for pegar aqui o ângulo de 12 graus. Está aqui, ó, 12 graus. Estão vendo? O seno de 12 graus é 0,208. Viram? O seno de 50 graus é 0,766. Entenderam? Então, lá na fórmula, ao invés de eu usar o ângulo 50 ou o ângulo 12, eu vou usar o seno, 0,208, 0,766. Entenderam a nuance? Então, volta lá, olha. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Só falta 2 minutos, não vai dar tempo de eu dar esse exemplo, não, porque, né, o tempo tá pequeno, né? Só 8h10, como a gente tem que encerrar. A menos que vocês topem ficar sem intervalo. O que vocês acham? Não, né? Sim ou não? Pode falar de boa. Se estiverem cansados... Pode terminar. Hã? Por mim, pode terminar. Pode terminar? Então, vou fazer um negócio aqui, ó, rapidão. Olha só. Vamos imaginar o som. Velocidade do som, tá? Aqui, tem uma tabelinha aqui, ó. Não. Vamos colocar aqui, tabela de velocidade do som. Aqui, por exemplo, essa aqui, tá bom. Só como exemplo, tá? Então, vamos pegar som na água. Aqui, ó, dois negocinhos. Memoriza esse... Opa. Vamos memorizar esses números aqui, ó. Som na água, tá? Acharam aqui, ó. Aqui, ó. Água do mar. Vamos arredondar para 1.500, tá bom? Água do mar. E som no ar, 330. 1.500 e 330. Beleza, gente? Então, agora, vamos supor 1.500 e 330, tá? Então, vamos supor... Aqui eu tenho que apagar. Vamos supor que ele veio, que o meio 1 é o ar, e o meio 2 é a água. Beleza? Então, se a gente for fazer a conta,
Fiz errado. Espera aí. Vou fazer de novo aqui. Sem correria. É aqui que eu queria. Aqui. O meio 1, suponhamos, seja o ar, e o meio 2 seja a água. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vocês lembram lá qual que era a velocidade do som no ar? Lembram ou não? Quanto que era lá? Não lembro, não. 330. Tá? Só a gente voltar aqui que a gente vê aqui, ó. Aquele aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. No ar, olha. 330. Tá? Na água, 1.500. Então, a gente vem aqui, põe 330. E aqui a gente põe 1.500. Vamos supor, é uma hipótese, tá? Que esse ângulo aqui, o som chegou com um ângulo de 10 graus. Tá? Então, chegou com um ângulo de 10 graus. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Nós vamos ter que fazer aqui seno de 10 graus. E eu quero descobrir aqui embaixo qual vai ser o ângulo que ele vai sair. Entenderam? Então, como é que eu vou terminar isso? Eu vou fazer a conta aqui na calculadora rapidamente, tá? Ó. Calculadora. Vem aqui, ó. Fazer essa conta. 330 dividido por 1.500. Deu 0,22. Quer dizer que essa conta aqui, ó, essa conta dá 0,22. Seno de 10. O que eu tenho que fazer para descobrir o seno de 10? Eu tenho que ir lá na tabela trigonométrica. Já está aqui, ó. Tabela trigonométrica. Olha o 10 aqui, olha. Tá vendo? Você consegue ver? 0,17. Perfeito? 0,17. Então, é igual 0,17 sobre... O que é essa interrogação? Essa interrogação é o seno do θ2. Então, é o seno do θ2. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o seno. Vou passar ele para lá, então vai ficar seno de θ2 é igual a 0,17 sobre 0,22. Então, vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Ó, 0,17 dividido por 0,22. Deu 0,77. 0,77. Então, quer dizer que o seno é o seno, não é o ângulo. É 0,77. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá na tabela trigonométrica para descobrir o ângulo. Então, voltamos na tabela. 0,77, né? Vamos achar ele aqui, ó. 0,96, 0,85, olha. Aqui, ó, 0,77. 51 graus. Achar, vira aí, gente. Ficou difícil de ver, tá pequenininho demais. Aqui, ó, tá aqui, eu tô tentando mostrar aqui, ó. 0,77, 51 graus. Então, quer dizer que o ângulo é 51 graus. Resumindo, para vocês agora, fechando. Quer dizer que se ele entrar aqui com um ângulo de 10 graus, ele vai sair aqui com um ângulo de 51 graus, aplicando-se a lei da refração. Isso, isso, cara, negócio que eu tô vendo. É uma regra de 3. É uma regra de 3. Só que a regra de 3, ao invés de ser com o ângulo, é com o seno. Isso que é o problema. Aí eu tenho que ter a tabela. Entendeu? A proporção é com o seno e não com o ângulo. Mas é essa a ideia. Beleza? Pessoal, hoje, que pena, não deu tempo de fazer a atividade. Vou deixar para vocês fazerem em casa, pode ser? Eu tenho lá
a atividade, vocês vão procurar lá, você já tem o site, né? A plataforma lá. Entra lá e faça uma refração depois dessa aula de hoje. Beleza, pessoal? Não sei, tive a sensação que esse finalzinho ficou meio confuso, meio complicado. O que vocês dizem aí? Eu lembrei porque que eu odiava física. Pois é, mas presta atenção, só o finalzinho que foi a matemática, o resto foi... O resto era tranquilo. Né, o resto não é... Quer dizer, essa refração é um pouquinho mais matemático, por exemplo, do que a ressonância, né? A ressonância é mais conceito. A física é assim, tem umas partes mais agradáveis, outras menos, né? Ô, Alex, mas não vai odiar, não, vai aprendendo. Faz lá mantém lá o coisa, tenta fazer, viu, gente? Todo mundo, vocês todos, né? Tenta fazer lá a atividade. Tem alguém... Eu tenho uma dúvida. Oi? Pode tirar meu fone. Ai, Ah, tá. tava de fone, tava vindo do trabalho. Enfim, eu tenho uma dúvida. Quando a pergunta vem, ela já vem com o valor do seno, assim, seno de tal grau. Ou eu vou ter que calcular o seno? Não, você não vai ter que calcular seno nenhum. Ele Ah, vai ter que fornecer. Vai tá. ter que fornecer o seno. Beleza. Entendeu? Ele fornece o seno no enunciado. Não vai ter jeito, né? Tem que fornecer. Né? Você não tem como decorar os senos, né? Não tem jeito, né? Ninguém sabe isso de cor. É muito número, né? Mas pergunta boa, viu, Keren? Isso mesmo. Que às vezes a gente, né, no meu exemplo aqui, eu fui lá na tabela, né? Você viu que eu tive que... Quer dizer, se você não tivesse a tabela, não tinha como resolver. Certo? Mas é a mesma coisa de... Como é que fala? Enfim, dá pra calcular o seno, não dá? Sem a tabela? Porque eu não vou lembrar dessa tabela nunca. Não, pois é, não tem jeito de calcular o seno. Ah, Entendeu? O seno, cada ângulo tem um seno, um valor de seno. Você tem que ir lá na tabela saber. Ou então o enunciado do problema vai falar assim: uma onda sonora estava viajando no ar com a velocidade de 30 metros por segundo. Quando ela entra na água, cuja velocidade é 1.500 metros por segundo, ela entra com um ângulo de 10 graus, cujo valor do seno é 0,17. Calcule qual vai ser o seno do ângulo de refração. Aí você vai achar o seno. Você vai achar esse número aqui, 0,77. Para você achar o 51, você precisa da tabela. Você não tem jeito de você fazer sem ter a tabela. Entendeu? Ele não vai poder te perguntar qual que é o ângulo. Né? Sem fornecer uma tabela. Ele pode se ele fornecer a tabela, ele pode te dar o ângulo. entendi. Então, normalmente vem no enunciado o valor. Vem no enunciado o valor. E, normalmente, a gente termina o problema aqui, ó, no seno. Aí você vai falar, o seno do ângulo de refração é 0,77. Você não sabe qual que é o ângulo propriamente, mas você sabe qual que é o seno dele. A menos que você tenha uma tabela para descobrir qual que é o valor. Entenderam? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3... Antes de você sair, deixa eu só dar um print aqui para mandar a presença. São 5 pessoas mesmo, né? Que eu vou mandar a presença lá. Pessoal, valeu! Próxima aula nós vamos falar de outros assuntos e eu vou levar os experimentos. Espero que eu consiga. Eu quero levar uns experimentos de refração. Porque fazer o experimento assim aqui é meio complicado. Né? Vai embora para outra aula, senão eu não vou atrapalhar o outro professor. Um abraço para você. Boa noite, professor. Falou, boa Tiago, noite. boa noite. Tenta fazer lá numa plataforma, tá? Tá bom, pode deixar. Tchau, boa noite.